Pessoal, as nossas percepções do serviço ao Mestre Jesus, ela naturalmente precisará passar por vitória e realização que tenha sido conquistada e vivida dentro de nós mesmos. Visto que aquilo que eu internalizo em termos de caridade, de desinteresse e de doação, isso vai derramar em detalhes ao meu redor, enquanto uma iniciativa minha, e que necessariamente tem a ver com o ensinamento gravado no meu gemal, que são a internalização e a compreensão num profundo e maravilhoso silêncio reflexional em que eu assimilo o desejo de Jesus. E eu consigo, inclusive, conversar com Jesus, trocar uma figurinha com ele, visto que a intimidade com Cristo é algo porta dentro da nossa alma, que o Senhor deseja estabelecer com cada um de nós e que vai pedir que nós nos desfaçamos dos nossos entulhos, dos nossos excessos, das nossas quinquilharias, para que a essência, a simplicidade encontre o símbolo mais nobre, mais puro, onde Jesus pode travar um diálogo conosco que às vezes não chega a formular uma palavra no sentido de estar como aqui encarnado, conversando com alguém que eu falo e sou ouvida. Mas, no fórum consciencial, nós estamos naquele diálogo com o Mestre. E nas assimilações profundas e elevadas, que vai perpassar a nossa mente e transformando tudo por onde passa. Consoante vai dizer no capítulo 97 de Pão Nosso, Conserva o Modelo, nós seremos chamados a um canteiro de experimentação, de mão na massa, de aprendizado, para que possamos, então, mergulhar na lavoura intensiva e nobre, que é essa lavoura do bem, porque somos chamados por Jesus a desbravar uma floresta, que é essa florestal humano, onde vamos encontrar monstro, verme, que povoa ali, armadilha, lobo, leão. Mesmo sabendo aí, se a gente pegar um leão que é mais da região de savana, mas quando a gente fala dessa floresta, nós estamos considerando diversas espécies diferentes de encontros que vão ter entre nós nesse areal. E para tal, nós precisamos de um preparo para avançar dentro dela e dar conta de sair do outro lado de pé moralmente. Porque o caminho com Jesus acontece que, às vezes, ele vai se assemelhar a um barquinho que nós estamos remando ele num mar revolto, que tsunama,
E no meio daquele tsunami, a gente continua comandando esse barquinho. E as ondas envolvem esse barquinho, joga em cima dele, chacoalha esse barquinho, vira ele, revira. Mas lá na frente esse barquinho surge de pé, enquanto na sua posição adequada para continuar remando, e a gente pode seguir. Que é esse heroísmo moral que melhor se domina e consegue fazer esse continuação do caminho no bem, mesmo em zigue-zague, entrecortada, mas que vai passar por essa ascendência que eu logro do meu espírito sobre a matéria, onde eu quebro forma, incorporo a essência, me venço, me domino, vou desenvolvendo uma capacidade diferenciada de controlar minha própria concentração. O pensamento da minha mente, os movimentos que ela faz, seus interesses, seus objetivos, que eu elevo para a caridade genuína. E a simplicidade, então, essa essencialidade, ela vai poder encontrar e usar um símbolo mais nobre, mais puro, onde eu passo a ser capaz de reflexionar num profundo e maravilhoso silêncio, que é essa abstração que a gente vai sendo capaz de realizar enquanto uma experiência de conseguir assimilar mais do mestre em menos tempo e fazer processamentos finos no nosso gemal com rapidez e eficácia na minha ação na direção daquilo que me propus. E é curioso, gente, porque quando nós falamos da questão da meditação e da reflexão, alguém pode dizer que a sua vida é muito corrida, que tem que levar filho na escola, buscar filho da escola, levar para o dentista, que tem que ir para o trabalho, bater o ponto, cumprir o horário. Chega em casa, tem que arrumar uma janta, tem que deixar um almoço preparado para o dia seguinte, tem que fazer uma atividade física. E a pessoa às vezes pode alegar que na sua correria ela fica sem tempo de fazer a reflexão da vida que tem vivido. Mas quando a gente fala de uma reflexão da vida que temos vivido, isso é algo necessário que nós façamos diariamente antes de deitar. Daí que, se enquanto você está na faina do seu movimento diário, você não tem um tempo, porque quando uma pessoa está dirigindo um carro, por exemplo, andando uma bicicleta que for, ou mesmo a pé, é um momento que eu posso ali aproveitar para refletir a minha vida, o que eu tenho feito, aquilo que eu posso melhorar, ali, andando, seja num veículo motorizado ou a pé mesmo. Eu posso aproveitar ali aquele momento, ao invés de, às vezes, colocar uma música, ou, no caso, se for uma música de reflexão, normalmente música espírita, gospel, que são músicas que nos ajudam a refletir, a acalmar. Inclusive, Chico comentava que a música de Beethoven era uma música celeste. Então, a gente tem aí opções que nos ajudam na reflexão e a gente pode aproveitar aquele momento para refletir o que eu tenho feito, onde eu vacilei, como que eu posso fazer para dar mais de mim, para alcançar mais de benefício na direção do outro.
E se um indivíduo alega que nem isso ele tem de tempo, porque às vezes ele está ali, está um filho com ele, ou algum colega do trabalho que está junto ali naquela caminhada, não tem jeito, ele está sozinho para refletir, quando você deitar, que você está sozinho, que aí você deita na cama, no momento ali que você vai dormir, ou até que você está fazendo a sua preparação isolada ali, sozinho, da sua higiene pessoal, antes de deitar propriamente dito, porque também quando a gente deita na cama, acaba que o sono vem, dificulta uma reflexão mais abstrata. Naturalmente que é possível acontecer, normalmente treinando e buscando fazer esse controle da própria concentração, do próprio movimento cerebral para o bem, é possível, mesmo deitada e cansada, eu fazer essa análise. Mas podendo, um pouco antes de deitar na cama, às vezes ali no momento que você está sozinho dentro do banheiro fazendo sua higiene pessoal, você já vai refletindo. Como foi meu dia? Se valeu, se alguém tem algo para reclamar de mim, se soasse o meu momento de ir embora nesse momento, eu teria que temer alguma coisa lá no astral? Alguém teria alguma queixa a meu respeito? Analisar a questão da aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, normalmente a opinião dos nossos opositores, que são professores na nossa vida, importantes, porque o opositor ele vai dizer algo sobre mim que o amigo não fala. Então, analisar o que Jesus está querendo me dizer através daquele adversário, o que eu preciso aprender através daquela crítica que chegou até mim. Fazer essa análise, analisar também a minha fraqueza moral naquele dia, que aí a gente pode pegar e pensar um pouco ao longo desse dia, e a gente pede o auxílio de Jesus para esse discernimento. Onde foi que eu caí? Onde foi que eu vacilei, que eu deslizei? Qual foi a minha fraqueza moral naquele dia? Como eu posso resolver, consertar isso? Pode ser hoje mesmo, nesse momento, ou para resolver eu preciso aguardar o dia seguinte. Então eu peço, Jesus, que me leve enquanto durmo para um local de aprendizado, onde eu possa trabalhar no bem enquanto eu estiver dormindo, que aí eu me preparo melhor para o dia seguinte, onde eu aproveito para poder resolver a situação que ficou pendente. Busco saber também na minha análise qual foi a minha fortaleza moral, aquilo que foi bom, que eu posso investir mais naquilo porque foi uma conduta moralmente sadia. Vale a pena prosseguir nesse tipo de proposta e eu posso avançar nisso. E passar, inclusive, a nossa reflexão daquele dia pelo crivo de algo que às vezes eu fiz e eu estou na dúvida, porque às vezes acontece a gente estar refletindo a nossa conduta e vir uma dúvida. Poxa, mas será que foi vacilo ou será que eu deveria ter feito dessa forma mesmo? Uma coisa, gente, que nos ajuda nessa hora é pensar outra pessoa fazendo o que eu estava fazendo no meu lugar. Aí você pega, coloca outra pessoa tendo aquela atitude que você teve e você analisa de fora. Se você acha que foi bom aquilo, então foi legal. E uma outra análise que é bom você fazer junto, antes de você terminar a conclusão de ter sido boa aquela atitude, é imaginar todo mundo fazendo o que você fez. Então, tipo, eu fui chamada pela minha mãe para poder lavar a louça e como eu estava mexendo com o celular, eu falei que não ia. Eu estava ali num joguinho no celular e preferi não ir. Aí eu pego e
primeiro imagino, se outra pessoa tem ali uma mãe próxima que chama para lavar uma louça, e se alguém não vai lavar a louça, eu avaliando de fora, eu acho que essa atitude foi legal. E aí eu pego e imagino, se todo mundo fizesse igual eu fiz, se todo mundo não lavasse a louça, quando o responsável ali, alguém dentro de casa, chama para ajudar, isso seria bom? Naturalmente que não. Então aquela minha atitude foi ruim. E aí eu já me reprogramo. Quando eu puder ajudar ali em casa, naquilo que eu for chamada a ajudar, eu paro, interrompo, algo que naturalmente eu vou poder continuar depois para ir ajudar. E, inclusive, quando a gente fala a questão do celular, isso também é um convite para o aproveitamento do tempo. Porque jogo, naturalmente que tem jogo e jogo, quando a gente fala de aposta, tem a ver com um vício, que é uma psicose, que precisa ser combatido, mormente pelo trabalho com a nossa espiritualidade, que ajuda, fazer o bem, engajar no trabalho voluntário, ser útil. Inclusive, esse exemplo de lavar uma louça é um momento em que você está sendo útil, e isso ajuda a combater uma situação de, seja uma neurose, uma psicose. A psicose é uma situação mais gravosa, mas mesmo assim a gente consegue ir amainando sintoma quando nós nos engajamos em algo e procuramos ser útil para as pessoas ao nosso redor. E a questão de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Em sendo assim, quando nós falamos a questão de qualquer tipo de vício, que inclusive inclui jogo, é algo que nós precisamos combater. E com isso, ao terminar de fazer essa análise, aí a gente pega, analisa sobre esses dois crivos, aquela atitude, percebe aquilo que precisa ser reprogramado, aciona os mecanismos para nos ajudar a fazer diferente, a criar um hábito diferente. E o que acontece? Uma outra análise que nós podemos fazer junto, conforme Kardec vai trazer, tanto essa primeira análise que nós faláramos, que está no Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, quanto a segunda análise que está no Livro dos Médiuns, num dado recorte em que eu analiso as minhas ações, pelo crivo da lógica e do bom senso, e da verdade. Daí que é uma proposta que é feita a nós por Jesus para que possamos fazer uma disposição de rever aquilo que aconteceu e, em sendo assim, termos essa cadinho para analisar e pesar friamente os nossos atos. Por isso que, junto, quando a gente fala desse gemal de análise, vai entrar aí a questão de submeter mesmo e fazer um escrupuloso exame perscrutando a nossa expressão, o nosso pensamento, e realmente fazer uma rejeição sem hesitação daquilo que pega contra esse bom senso e essa lógica. E não há uma conduta ou uma comunicação, quando a gente fala, por exemplo, do serviço da mediunidade, que resista a uma rigorosa crítica. Então, assim, é um meio único, mas conforme Kardec assevera, ele é infalível.
Porque acaba que aquilo que não foi promanado de Jesus, isso acaba ruindo quando a gente faz essa análise rigorosa. E tem um hábito nisso, uma disciplina de fazer essa análise conosco mesmo, isso vai ajudando. Os bons espíritos, eles, longe de se ofender com isso, eles mesmos nos orientam e nos emulam a fazer isso, porque eles não têm o que temer desse exame. Quem tem que ter medo de um exame como esse são os maus espíritos. Então, eles formalizam que essa situação, procuram evitar, porque sabem que só vão perder com essa análise nossa. Por isso que, quando nós temos situações onde o tempo ele vai ficando escasso, eu não tiro um momento para essa reflexão, inclusive ali no fim do dia, pelo menos, para analisar meu dia e para rezar antes de dormir ou acordar, a partir do momento que eu não tenho tempo mais para isso, a gente já precisa ter cuidado, porque tem interferência obsessora, para que nós não façamos a análise que vai nos levar a descobrir falhas nossas, que os obsessores usam nas suas intenções nefandas. Por isso que o obsessor, ele não tem interesse que eu me analise, que eu desenvolva uma reflexão, que eu reze. No momento do dia, quando a gente fala, inclusive, de fazer o evangelho no lar, 15 minutos que for, mas ter aquele dia marcado, que a espiritualidade maior marca no horário dela conosco, onde lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca o copo de água para fluidificar, depois põe um pouco no filtro ou de reserva. E tem ali aquela reflexão, aquela oração, antes de dormir ou acordar. Daí que, mesmo quando a gente vai ficando sem tempo de fazer essas análises essenciais para o nosso avanço, a gente pode até começar a ir sozinho, mas logo vem companhia, que locupleta com essa situação de reflexão, de responsabilidade com o nosso processo, e acaba que vão passando a vivermos quedas e que vai piorando a nossa condição moral. Porque aí, numa situação em que eu, num deslize, não analisei corretamente para corrigir, da próxima vez aquilo vira uma queda. E vai ficando mais difícil consertar, mas a consequência vem gravado na minha consciência e na cobrança, que é eu comigo, de reparar aquilo. Por isso que a gente tem que, mesmo que tenhamos uma confiança muito grande em um dado espírito que diz que se manifestou, que me deu uma orientação, fazer essa meditação e esse peso, e se alguma coisa está suspeita para nós, obscura, obnubilada, confusa, precisamos pedir uma explicação sobre aquilo. E isso é emulado pelos bons espíritos mesmo, para poder irmos fazendo aqueles nós e amealhando o aprendizado necessário. E tem uma questão, gente, que é curiosa, que é o seguinte: alguém que se proponha a fazer um trabalho no bem, nós temos inimigos. Não é um inimigo que eu inimizo alguém, mas uma inimizade que eu recebo de alguém, seja encarnado ou desencarnado, que não quer aquele trabalho que eu faço. Por isso que nós temos que ter essa prudência que Jesus nos pede, essa cautela, simples, mas prudentes, porque existem armadilhas armadas para nós
e que inclusive tenta me arruinar por mim mesmo, se não encontro uma boa razão para me combater. Então é uma tática onde o obsessor ele me espreita, provoca, cava uma situação para me pilhar em falta e para me fazer cair mesmo em contradição moral, no ridículo. Por isso que nós temos que ter cuidado, inclusive quando a gente faz essa autoanálise, se nós fomos vítimas de alguma mistificação, de alguma ação obsessora. Também analisar a questão do personalismo, que é esse ego inflado, que me faz ter racionalizações erradas acerca de mim, da minha conduta, do que eu sou. E acaba que, se a gente não toma cuidado, isso da obsessão, isso vira subjugação, que a gente perde o controle da nossa vontade, do nosso querer. E se a gente não corre atrás de resolver isso, a gente perde o controle do nosso raciocínio, que é a fascinação, que é gravíssimo, conforme Kardec vai dizer, em que o obsessor me leva para uma situação de ridículo e não me deixa ver que eu estou no ridículo. Aí ele pode me fazer acreditar que eu estou dando conta, que eu estou ali a última bolacha do pacote. Mas, na verdade, eu estou numa situação de perda da capacidade de análise, de reflexão, que está dominada pelo obsessor. E, inclusive, o obsessor mesmo, ele faz elogios chegar até mim, confete, para que eu ache que estou abafando com a minha luz, com o meu brilho, meu brilhantismo, e na verdade eu estou no ridículo. Eu estou fascinada. E é gravíssimo. Por isso que nós precisamos ter cautela para não chegar nesse ponto, que passa ali pela obsessão. Simples, e que na falta de uma vigilância, prudência, simplicidade, isso vai crescendo. E nesse crescente vai piorando a nossa situação. Por isso que antes excesso de circunspecção, de cautela, do que imprevidência. E, em sendo assim, nessa análise, algo que vai também nos ajudar muito, assim, para completar a análise do nosso dia, é imaginar Jesus me assistindo quando tive aquela ação. Daí, numa determinada atitude, eu imagino Jesus próximo de mim me assistindo. Ele se agradou do que eu fiz, então foi bom. Se ele desagradou da minha atitude, não foi bom. Inclusive tem aquela orientação da gente, na dúvida, imaginar como Jesus faria no meu lugar, para fazer igual. Mas, às vezes é até melhor a gente analisar Jesus me analisando fazer aquilo. Facilita para a gente ter essa associação com como ele faria. Porque se eu ainda continuo naquela cena e percebo a visão, a resposta de Jesus à minha atitude, na hora eu já capto se aquilo foi bom ou não.
Em sendo assim, nós seremos chamados a destruir a causa, o móvel que produz e entretém o mal. É também uma intrepidez de sermos fiel ao compromisso abraçado, onde nós não vamos justificar um fracasso ou queda nesse desafio que a vida me propõe. Mesmo perceber a nossa suscetibilidade, nossa fraqueza. Só aproveitaremos na atitude limpa, nobre e digna, porque só temos o que somos e aquilo que nós deixamos aqui. Porque quando soar o nosso momento de ir embora, eu não levo um fio de cabelo. O que vai comigo é o bem que eu tiver feito. E uma outra análise também que ajuda nesse momento é perceber se nós fomos precipitados, se houve uma precipitação em fazer algo quando eu podia, mas não devia, ou quando eu devia, mas não podia. Se nós identificamos o melhor meio de agir quando podíamos e devíamos. E isso também vai nos ajudando a não conceder uma permissão desconcertante que anestesia a razão e perturba o sentimento. Então, a gente vai pairar acima do tumulto passional, nesse autogoverno, onde a gente quebra o nosso mau pendor. Também a questão de algo que tenha gerado conflito, para alguém, que tenha gerado um conflito desnecessário no meio onde estivermos, ou que redundará num arrependimento injustificável. E a distinção daquilo que é lícito, daquilo que não nos é lícito realizar. Na verdade, essa questão de ser lícito, para fazermos um aprimoramento do que estamos querendo dizer, seria: eu consegui fazer uma distinção daquilo que eu devia fazer, daquilo que não me é lícito realizar. E aí, gente, nós precisamos ter a nossa ética de acordo com a moral cristã. Porque a nossa ética, ela vai acontecer seguindo a moral cristã, que é a moral do Cristo. Por isso que, quando eu me analiso e percebo que eu estou sendo ética, e estou vivendo a moral cristã, isso tem a ver com aquilo que a moral cristã me traz. Essa moral cristã é que é o estandarte, é a nossa referência. Então, a gente vai enxugando o nosso espírito para o que importa. Em vez de justificar a nós mesmos e pararmos na distração com superficialidade,
nesse silêncio, focado no objetivo a que nos propomos, continuamos. E nessa análise que nós fazemos conosco mesmo, isso não acontece pela forma material, nem pela correção de estilo. Na verdade, é preciso sondar nosso íntimo, analisar nossa palavra, pesar em frio e maduro sem prevenção. Inclusive, isso vai nos ajudando a desfazer parasitoses, vampiroses, porque acaba que num regime como a Terra de influenciação recíproca, se instalam focos de parasitismo energético e de vampirismo vibracional. Então, nesse esforço, a gente vai rompendo, desfazendo essas raízes. E quando nós falamos a questão do racionalização do ego, que nos faz cair em embuste do ego, que são essas ciladas que o nosso orgulho arma para nós, que o nosso egoísmo tece para nós mesmos. Aí, se a gente não toma cuidado, a gente vai de queda em queda. Isso vai nos ajudando a nos lembrar, enquanto essa vigilância, essa oração para nos corrigirmos, isso vai nos dando uma condição, além de, no momento que eu caio, eu já consigo perceber e consertar, eu vou também tendo uma lembrança do que eu sou, mais nítida, vou tendo a mim mesma diante de mim. Então, isso também vai me ajudando a ter a humildade necessária para enxergar aquilo que é difícil para mim. Aquilo que, quando eu estou diante dessa situação, eu caio. Às vezes, a milésima vez no mesmo ponto. Isso vai nos ajudando a nos conhecer melhor e a identificar os pontos que nós podemos corrigir, melhorar. E também a questão daquilo que devemos evitar. E de formas, caminhos que nós podemos tomar para cair menos, errar menos e acertar mais. Por isso que, quando a gente fala em desilusão, desânimo e aflição, são fardos desnecessários, sem proveito, que desbasta a nossa capacidade, exaure nosso recurso e nos coloca em prostração moral. Daí que a ociosidade, a inércia, a prostração é o convite para o desequilíbrio, para a loucura. E quando nós falamos em reharmonização e manejo energético, passa pelo ânimo moral. Olhar positivo, elevação do pensamento, a busca da prece. E o auxílio que vai verter quando conectamos com essa disposição onde nós vamos articular essa cooperação mental.
E isso vai nos levando a fazer uma vitória sobre o nosso impulso, que passa por essa vontade vigorosa. E arregimenta a gerição da forma como lido comigo mesmo. Me soergo. É uma fluxação de clareza. E isso diz de essa postura onde a carta magna na manga com a qual jogo e decido meu destino. Costuro ele a cada momento, no sentido de um malabarismo que eu vou me equilibrando para, nessa continuidade energética nobre, isso poder acontecer. Só vamos dissolver da consciência aquilo que consigamos resolver. Por isso, a serenidade e a lucidez poderosa que vai e resolve. E aí isso vai nos protegendo de confundir perquisição infrutífera de perquisição frutífera, valor com queda, disciplina com displicência e boa vontade com insolência. Que inclusive é uma obliteração que acontece quando o indivíduo cai em fascinação, que ele perde o controle sobre o próprio raciocínio, a própria operação mental da razão, acaba que a arrogância leva a inverter o valor daquilo que obtemos. Daí nós erramos na avaliação de nós mesmos. Por isso que é um trabalho de autoeducação disciplinatório. Inclusive usando a questão da hipnose, que são movimentos que obsessores espreitam para realizar conosco enquanto dormimos. Isso também pode acontecer na vigília, a questão da hipnose, onde um indivíduo, ele recebe um comando de outro, por exemplo, uma máfia que deseja atirar em alguém, está fazendo uma preparação ali de um grupo para ver quem vai dar o tiro. E aí faz hipnose com alguns indivíduos ali, selecionados para ter essa atitude, e durante a hipnose percebe aquele que tem um maior acatamento das orientações que foram dadas ali naquele momento. E aí na hipnose é colocado os passos para o indivíduo daquilo que ele vai fazer para poder chegar até o indivíduo que vai receber o tiro, a forma como ele vai abordar, ou se vai ser de longe, direto, já tiro, ou se vai aproximar e ter algum tipo de abordamento prévio. E aí um indivíduo hipnotizado vai lá e faz exatamente igual foi falado para ele. E essa hipnose sombria, ela acontece enquanto nós dormimos. Por isso a gente precisa rezar antes de dormir. Porque senão o obsessor, ele nos leva para um local e nos hipnotiza, para controlar a nossa ação tanto quanto ele possa.
E, em sendo assim, esses movimentos eles vão nos auxiliando a esvaziar-nos de qualquer interesse ou pretensão, porque o objetivo é a vontade de Jesus, e também vai nos dando esse bom senso do razoável, do proporcional, do relativo, que vai norteando nossa conduta, para que possamos nos manter mais ou menos regularmente, relativamente, sem ferir os interesses dos bons espíritos, pois se a gente desviar, nós vamos sofrer muito. Ou seja, porque nós estamos conectados com Jesus, e isso também vai nos dando esse feedback, essa retroalimentação, isso vai fortalecendo, para que algum desvio nós sejamos avisados e possamos corrigir o quanto antes nosso passo.